Bem, os patronatos agrícolas, eles são uma criação do governo federal e através do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Na época era assim denominado. A criação deles foi autorizada por um decreto presidencial de 1918. Então, a partir de 1918, inclusive em 1918, nós tivemos a criação de 5 patronatos. E nesse contexto, nós temos um grande contingente populacional de crianças e adolescentes, relegados à própria sorte, seja porque também não tinham uma filiação natural passível de registro, de paternidade, eram filhos de senhores com escravas, com mulatas, não tinham uma origem familiar, então ficavam na rua. E esse acolhimento, quando ele não era feito a título de caridade, ele era feito para tirá-los da rua e limpar a sociedade, purgar da sociedade essas pessoas que ficavam à margem dela, os marginalizados. Nós tínhamos saído não muito tempo de um regime escravista, nós tínhamos também iniciado há não muito tempo um processo de incorporação de imigrantes, principalmente europeus, como colonos. Então nós tínhamos todo um cenário rural que estava em debate, que apresentavam demandas. Mas não podemos esquecer do cenário urbano, que também apresentavam demanda. Eram as crianças pobres, crianças órfãos, crianças que estavam pela rua, e essas crianças eram retiradas tendo como pano de fundo todo o investimento no controle da população, especialmente da população pobre. A fundação para mim foi a mãe, Foi a mãe, Para mim, porque se eu não tivesse dentro dela, certamente eu poderia estar já morto, teria sido um marginal, poderia estar preso dentro da cadeia, Se estivesse vivo até lá, A criação das fundações de bem-estar do menor, as fundações nacionais de bem-estar do menor, de amparo e bem-estar do menor, elas foram uma tentativa que não foi exitosa de poder educar, acolher e educar as crianças em situação de abandono e os adolescentes em situação de risco social ou de criminalidade. Vimos que, com o passar do tempo, esses locais, essas fundações, elas eram nada mais do que depósitos de adolescentes, sem segurança, sem higiene, sem educação, sem segurança, e que não eram capazes de promover a socialização desses adolescentes. Vamos para 400 alunos. De manhã era 200 no campo de trabalho, cada um no seu campo, e 200 na sala de aula. Igual eu estou falando para vocês, era só menores perigosos, que o juiz mandava aqueles morros do rio lá, vinha tudo para cá. E muitas vezes o juiz mandava os piores para cá. Por quê? Eu não sei se falar juiz é a palavra correta, acho que é melhor falar autoridade, As autoridades mandavam aqueles piores para cá. Por quê? Porque aqui para eles era considerado roça. Se a pessoa andasse de acordo com eles, não tinha nada não apanhava nem nada, desde que você trabalhasse, chegasse a hora de estudar, os professores, não tem problema com os professores, E se também, se você na hora de trabalhar, trabalhasse direito, não tivesse problema com os encarregados, não tinha problema. Mas se errasse, apanhava mesmo. Apanhava, tinha um cubículo, lá tinha tipo uma cadeiazinha, que quando os alunos ficavam de castigo, ficava lá dentro. Ficava lá dentro e apanhava também. Não apanhava muito. Eu já, falo porque eu já vi, Então aqueles de bom comportamento, todo sábado à tarde, 6 horas da tarde, enchia 2 ônibus lá e trazia para a cidade. E no domingo também. Mas se comportou mal na cidade, já ficava de castigo. Próximo fim de semana não vinha. Aí era uma loucura para os comerciantes de Viçosa. Eu lembro que o meu pai tinha venda nessa época, meu pai era comerciante, tinha comércio na Padre Serafim, eu garoto ainda trabalhava com meu pai. E ele só andava em gangue, 10, 15 alunos, Então os comerciantes ficavam doidos porque a hora que entrava um no comércio, a fama deles já não era muito boa, era péssima,
Então quando entrava um no comércio, ela já entrava para roubar, mesmo que ela intertendo lá, tal. Então os comerciantes, o sonho deles era não vir aluno da Funabem na cidade. Apanhava, é borracha, vamos escolher o que eu falo, e peru de boi. Eles matavam boi e ficava, botava para secar. Antigamente ela tinha cubico. O cubico era pequeno. As paredes todas esfiadas assim, ó, brigou lá, bicho pega, e batia mesmo. Porque era só carioca, não era mineiro, não. Antigamente era só carioca. Porque o bicho pegava mesmo do lado lá, olha. Batia demais. Com o Estatuto do Menor hoje, as leis mudou hoje, a Funabem não ia sobreviver. Porque o regime antigo era outro. O menino tinha que te respeitar. Ele sabia te respeitar. Porque ele sabia que se ele não te respeitasse, ele ia ser castigado. E hoje não tem jeito de você trabalhar com menor mais. Porque o menor hoje só tem direito, de dever ele não tem nenhum. Não é o Estatuto que merece crítica. Ele merece crítica enquanto lei produzida pelo homem. E o homem, enquanto um ser humano falho, ele é capaz de produzir leis falhas. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que falho, é uma lei muito boa. Ruins são aqueles que não o praticam, são aqueles que não o respeitam, são aqueles que não o valorizam, são aqueles que deixam o Estatuto da Criança e do Adolescente em segundo plano para pensarem em formas de ganharem mais dinheiro, de dominarem mais pessoas e de alienarem mais pessoas.